Mas tem outro detalhe nesse texto que eu quero chamar a atenção também, que nós vemos que assim como Enoque, Daniel é um homem querido por Deus. Ele disse lá no texto, né? És muito querido por Deus, como nós lemos aí. É. Tá? E ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele orou e Deus ouviu a resposta, né? Mandou um anjo para responder a oração dele. Diga aí, você Tá? E o anjo chega e diz, isso? Daniel, tu és muito querido. Certo? Então, isso é uma questão que a gente precisa analisar. Como ter esse relacionamento com Deus? Esse é o propósito do nosso podcast. Tentar descobrir juntos como ter um relacionamento com Deus, a tal ponto de orar e ouvir Deus falar, e ver a resposta, e sentir. E algo até sobrenatural, não é obrigado, mas pode acontecer, de você ver um anjo respondendo sua oração. Né? Nós vamos ler aí o texto de 1 Timóteo daqui a pouco, mas hoje nós vamos entregar a vocês o primeiro segredo, certo? Nós dissemos que a dimensão espiritual influencia a dimensão material, e hoje nós vamos dar o primeiro segredo sobre como atingir, como sentir, na verdade, essa influência, certo? Sim. Hoje nós teremos o primeiro segredo do caminho de Enoque. Uau. 1 Timóteo 1, 12, 17. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Você vê tanto em Daniel, né, quanto em Timóteo. Eita. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Amém. Tanto que você vê... Pode botar essa imagem de tela cheia aí. Ó, essa imagem aí, minha gente, sou eu e Paulo lá, ó, na última cela do abismo, certo? E Jesus indo resgatar a gente, ó. Ali Paulo, abismado, eu também, e Jesus chegando lá e resgatou a gente. A gente tava lá na última cela. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Eu disse, Paulo, eu sou o segundo. Certo? Pode tirar agora, valeu. Veja bem, eu tava com Paulo, né, lá na última cela do abismo, e Jesus foi lá e resgatou a gente. Não sei se deu pra ver, mas o brilho foi tão grande que chega, Paulo ficou vesgo, coitado. Veja bem, apesar de eu estar aqui ensinando a vocês essas coisas, certo? Bruna sabe que eu, até o ano passado, eu tinha uma vida que não era muito condizente, né, com o caminho de Enoque, certo? Eu ainda preciso mudar muita coisa, eu ainda preciso aprender e ainda tenho muito caminho a trilhar, tá? O que eu estou ensinando a vocês aqui é o que eu venho aprendendo, certo? O que eu venho estudando. Eu tinha muito estudo, como eu disse, desde o começo da minha vida, por ter tido algumas facilidades, né? E pela minha história, de onde eu nasci e tudinho. Mas só foi ano passado, realmente, assim, que eu comecei a querer mudar de rumo, né? E esse ano foi que realmente eu consegui fazer as coisas diferentes, né? O que eu mais ouvi nos últimos dias, nos últimos meses, foi o pessoal, rapaz, tá tudo bem, tu tá diferente, tu tá sumido, tá acontecendo alguma coisa, não sei o quê. Um tio até dele... um tio meu me chamou pra ir jantar um dia. Pra perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem, o que foi que houve e tal. Mas e as pessoas não entendem, né, assim, quando a gente muda, né, quando a gente resolve servir a Deus. Mas a grande pergunta que eu me fazia a minha vida toda, que me incomodava por dentro, era por que é que eu conheço tanto e não consigo mudar, né? O que falta para eu conseguir me relacionar com Deus? Porque eu não sinto que essas pessoas... Tem uma coisa que você sabia muito, o senhor sabia muito mesmo da Bíblia, de muito tudo. Conhecimento intelectual. Exatamente, tudo eu perguntava. Mas uma coisa que eu nunca assim tinha visto era que papai gostava muito de jogo, então quando ele estava em casa ele aproveitava para jogar. Sendo que aí ele ficava no quarto, né? Jogar computador. Aí,
quando teve um dia que eu fui falar com ele, ele tava no quarto, ficou o dia todinho lá. Aí eu fiz, tá bom. Enfim, quando eu abri a porta, ele tava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, cheio de papel, cheio de coisa, procurando, sabe? Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque a Bíblia, mostra como a Bíblia é um livro que, quanto mais você lê, mais ele revela, né? Que ainda tá vai de encontro com o sentido do sensus plenior, né? Durante minha vida toda... A revelação é progressiva. Exatamente. Durante minha vida toda, eu perguntava por que é que eu conhecia tanto, né? Como eu disse, não conseguia mudar. A grande questão era como conseguir mudar, como conseguir se relacionar com Deus de verdade. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus sobre isso. Fiz como Daniel lá, né? 21 dias de oração, Daniel, e eu também. Não, resolvi isso, não. Agora do trono, diante do trono, pagou as contas do mês, ainda sobrou com as visualizações de papai, viu? Porque era só diante do trono. Lendo a Bíblia, buscando a Deus, insistindo em oração, né? Não apareceu nenhum anjo para mim, como apareceu para Daniel, mas pelo menos eu recebi a revelação e o entendimento verdadeiro na palavra, certo? Deus me mostrou o seguinte, tá? A fé, ela não se entende por uma definição lógica, certo? Cheia de palavras vazias, mas você sente, é um sentimento, certo? Não é algo mecânico e morto, é algo vivo, é algo que não se pode fazer outra pessoa entender tentando explicar, tá? É como uma sensação, realmente. Imagine que você chegue para alguém assim e a pessoa diz, qual o sabor da laranja, né? Você não tem como explicar. O sabor da laranja é o sabor da laranja. Qual o gosto daquela laranja tem? Gosto de laranja. Se a pessoa não experimentar, não sentir aquela sensação, não sentir o gosto da laranja, por mais que você explique, ela nunca vai saber o que é o sabor da laranja. Verdade. Né? Não é algo, como eu disse, mecânico. A fé, na verdade, é algo vivo. Tá? Durante muito tempo, eu tinha uma fé intelectual. Eu entendia, eu compreendia, mas não sentia nada. Certo? Até acho que porque a gente cresceu, pelo menos eu, né? Eu cresci, falando por mim, cresci na igreja presbiteriana. Então... Nós, né? Nós, eu não sei se... Enfim. Uhum. Então, a gente meio que aprendeu todas essas coisas assim, que é meio extraordinário, né? Não, isso aí é heresia. Então, ainda bem, Jesus é tão perfeito que ele não veio aqui para pregar religião, e sim pregar a palavra, né? Veio pregar um relacionamento Exatamente. com ele, certo? E para a gente entender, além da laranja, certo? Aqui a gente tem uma cena do filme Matrix, que eu gosto muito, onde Morpheus vai ensinar a Neo, tá treinando o Neo, né? E ele vai dar um pulo aí, num determinado lugar, que é impossível para o ser humano pular. Mas Morpheus vai lá, pula e consegue. E Neo vai tentar e não consegue, né? É a mesma coisa da gente. Por que é que as pessoas conseguem ter relacionamento com Deus, conseguem sentir o sobrenatural, e a gente, as outras pessoas, não conseguimos? Carregue o programa de pulo, ele manda, né? Aí é um programa de treinamento. Olha só. Liberte sua mente, free your mind. Ele pula e sobrenaturalmente consegue chegar até o outro lado. E aí sou eu, né? Como é que pode? Algumas pessoas conseguem dar esse pulo. Eu durante muito tempo. E perceba o quanto ele repete, né? Ele fala. Eu consigo. Ele vai dizer agora, vai. O pessoal torcendo aí, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? E ele na mente dele, eu consigo. Ó, liberar minha mente. Vamos lá. Falhou. Falhou, não conseguiu pular. Como é que Morpheus conseguiu pular e ele não conseguiu? Qual o segredo? Qual é o segredo? Veja bem, você não pode apoiar sua fé só no entendimento, só na lógica, né? Como eu disse.
só no conhecimento das coisas, tá? Isso é algo teórico, é algo frio, é algo morto, é algo sem luz, é algo sem calor e sem energia, tá entendendo? A fé, na verdade, ela tem que ser lógica e fogo, lógica e poder, lógica e paixão, tá entendendo? Aprender o equilíbrio, né? Equilibrar as duas Ela tem que coisas. se você basear sua fé só na lógica, ela vai ficar desequilibrada. Exatamente, mas Se também não basear dá também só para no conhecer uma pessoa, ficar não dá para desequilibrada. amar uma pessoa, né? Ou Exatamente. alguém, ou um Deus, sem conhecer. O primeiro segredo do caminho de Enoque: não deixe sua fé apenas na sua mente, mas a leve também para o seu coração. Entender e sentir, né? Como eu disse, lógica e fogo, lógica e amor, lógica e poder. Não acredite como Neo acreditava que era capaz de pular. Sinta e saiba que você é capaz. Viva e experimente a sensação. Certo? Eu falei um Deus, mas só existe um, viu? Eu me atrapalhei ali. Só existe um, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Entenda com a mente e sinta com o coração. Eu tô começando a sentir, viu? Tô começando. No comecinho ainda, mas tô começando a sentir diferença. Mas aí, o que eu percebi também é que esse relacionamento, ele pode ser progressivo e aumentar, mas ele também pode diminuir, né? Exatamente. Como é que a gente faz para não diminuir? Para não diminuir. A gente vai aprender isso aí. É impossível? Não, veja bem. Existe uma... A gente tem tempo para te perguntar. Existe uma... Como é que eu posso dizer? Uma faixa onde você experimenta o mundo espiritual, certo? É a faixa do amor de Deus, quando você está nesse nível de relacionamento com Deus. Existe a faixa da misericórdia, que é a faixa que a maioria das pessoas estão, e essa faixa aqui você não consegue, você vive pela misericórdia de Deus, ele lhe dá algumas coisas ali porque ele lhe ama e tem misericórdia, mas você não tem aquela intimidade, certo? E tem a faixa que é a pior que tem, né? A faixa da ira, né? Essa nós vamos explicar. Existem 3 faixas. Que a gente nunca está, né? A faixa da ira. Ou sim? A faixa pode chegar nela. Né? E é? É onde Deus vai lhe disciplinar para trazer pelo menos você de volta para a faixa da misericórdia. Sim, verdade. Sim, ok. Primeiro ele vai ficar com misericórdia. Olha, ele tá errado, olha. Mas... Porque na faixa da misericórdia, a tendência sua é cair e se afastar mais. Certo? Mesmo na faixa lá da intimidade, na faixa do amor, a tendência nossa, por alguns motivos, que a gente vai explicar mais na frente, é ter que cair para a faixa da misericórdia. E tem que se manter, lutar para se manter lá em cima. E quando a gente está na faixa da misericórdia, a nossa tendência é cair para a faixa da ira. Então, Deus não vai deixar que a gente se perca para sempre. Então, ele vai eu quero dar spoiler também. Que alguns motivos, vulgo, o mundo inteiro, que papai até me ensinou já, mas não vou falar não. Que tem 3... Eita, é 2. Tá vendo? Olha eu. Temos 3 inimigos para lutar contra eles. Nós vamos aprender isso. Certo? Mas a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Você nunca vai amar uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não sabe quem é. Você ama seus filhos, você ama seus pais, você ama seus irmãos, sua esposa, as pessoas que estão próximas e que são íntimas de você. Então, além de você... Para que você consiga amar a Deus, você precisa ser íntimo dele, você precisa conhecê-lo. O erro é não basear sua fé somente no intelecto, no entendimento. Mas você precisa entender e conhecer, tá? Então, hoje nós vamos ver, nós vimos que Deus é transcendente, né? É infinito em relação à criação. E hoje nós vamos ver exatamente, que é o título do episódio, é a Trindade Santíssima. É mais uma verdade que a Bíblia nos revela sobre Deus, tá? E vamos ver a função do Pai hoje nessa Trindade. Verdade. E não vai falar pra mim qual é a dessa caixa, não? Eita, já me esquecendo da Pois caixinha. Maior suspense. Não, porque você não pode ir não sei o quê, pode porque ver. você não pode ir não sei o quê mais lá. E eu, tá certo, tá bom. Eu quero saber o que é que tem aí dentro. Veja bem, exatamente. Isso aqui é um exemplo, uma analogia que eu trouxe para explicar exatamente o que é acreditar e saber, tá? Você não viu quando eu fechei essa caixinha, então você não sabe o que tem aqui dentro. Mas eu sei, tá? O máximo que você pode fazer é acreditar ou não no que eu vou lhe dizer. Inclusive, eu tô curiosa pra descobrir o que é. Vamos lá.
certo? Um presente pra mim? Digamos que eu chego para você e diga assim, ó, aqui dentro dessa caixinha tem uma bolinha de plástico. Ih, Pode ter ou pode não ter, né? eu jurando que eram presentes. Não. Não sei o que é. Tô soltando um exemplo, certo? Mas eu conheço essa bolinha de plástico e sei que ela não é uma bolinha macia. O plástico dela é rígido, é duro, certo? E eu conheço ela também mais profundamente. Eu sei que ela não tem só uma cor, ela tem mais de uma cor. E eu conheço ela mais profundamente. Ela tem duas cores. Ela não tem 3 nem 4. Ela tem duas cores. E eu conheço ela ainda mais profundamente. As duas cores são branco e vermelho. O presente foi pra Samuel, uma bolinha. Certo? Então, ou seja, eu estou falando de algo que está aqui dentro, mas nem você, nem as pessoas, ninguém sabe o que tem aqui dentro. Vocês podem acreditar em Deus, ou acreditar no que tem aqui dentro, ou tentar procurar saber o que tem dentro, ou tentar procurar sentir e saber que Deus existe. Exatamente. E eu posso até acreditar em você, porque eu conheço você, eu tenho um relacionamento com você. Então... Mesmo assim, você vai acreditar no que eu estou dizendo, você não está sabendo nem está sentindo. Então eu poderia relacionar com, tipo assim... Só quem pode saber você... e sentir o que tem aqui dentro sou eu. Porque Você- fui eu que coloquei, fui eu que fechei, e eu sei se tem ou não essa bolinha aqui dentro. Ninguém aqui mais sabe. Por exemplo, assim como eu posso acreditar em você, porque é uma pessoa de confiança, eu posso também me sentir tocada com a pregação, mas não vou sentir, tipo... Não, aí já é outra questão. A pregação... Não, mas, por exemplo, a Não, pregação... eu tô falando na fé em Deus. Faz sentido. Por exemplo. Exatamente. Não, me converti lá na pregação. Sim, mas eu não estou falando... veja bem, a fé, ela vem pela pregação, certo? Isso aí vai ser uma doutrina que nós vamos estudar depois, tá? Você se converte vendo a pregação. Eu acho mais fácil dizer assim, quem cresce na igreja, né? Porque você já cresce com o costume, né? De ir pra igreja e tal, virou uma rotina. Mas nunca chegou a experimentar a fé, a presença, né? De Deus, Exatamente. digamos assim. Existe a conversão, certo? Que é nesse ato da conversão, algumas coisas acontecem, justificação, por exemplo, né? E existe um caminho a ser seguido depois dessa conversão, que é o caminho da santificação, tá? Mas isso aí a gente vai explicar depois. No momento que você ouviu a palavra lá, o Espírito Santo, ele te convenceu, é porque essa pessoa pergunta, foi uma pergunta que não é... O que eu tô querendo dizer com isso aqui não é o momento da conversão. Isso aqui é para quem já é cristão. Exatamente, por isso Certo? que... Mesmo como cristão, você pode só apenas acreditar e entender Deus. E acreditar no que as pessoas estão dizendo. E você não tem nenhuma experiência com Deus, nenhum relacionamento com Deus. Você vive longe dele. É isso que eu estou querendo dizer. Você tem que... O que eu estou querendo dizer é que você não acredite em Deus. Você procure saber que Deus existe. Exatamente. Sentir que Deus existe. Uhum. Tá entendendo? Mas nós vamos ver como acontece a conversão, como é que a gente vai ter fé, tudo isso aí, certo? É o processo de... A fé é pela pregação. O pastor prega, é uma ação de fora, a palavra de Deus você escuta e de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora. O Espírito Santo lhe convence que aquela palavra é verdade, certo? Então, na hora que isso se liga, você começa... Uns vão olhar uma pregação e dizer, isso é loucura, tá doido, isso é confessa. Tá vendo que esse povo tem juízo? E outros vão dizer, meu Deus, eu entendi, é a verdade. Como é que isso funciona? Palavra, Espírito, certo? Mas também tem muita loucura por aí, né? O nosso, aquele... Ali são pessoas que não conhecem. Ali já é o outro extremo. Taca, já é uma pessoa que tem só sentimento e não tem conhecimento nenhum. Aí a balança dele tá ao contrário da minha, né? Sentimento pra fazer show, né? A minha era só inteligência. Sim, e ainda tem os falsos, né? Ainda tem os falsos que usam isso em benefício próprio. Algumas pessoas, coitadas, querem sentir alguma coisa e ficam inventando para si mesmo, tentando se enganar, que falam em línguas estranhas, que não sei o que. Isso aqui depois isso é outra polêmica. Não vamos nem tocar nesse assunto agora. Também não vai falar nada, menino. Mas assim, só foi bom. Comentário. Existem pessoas que estão com a balança desequilibrada só para o lado do sentimento. Existem pessoas que, como eu, que recriminam essas outras e que estavam também com a balança desequilibrada só para o lado do entendimento. E, na verdade, todos os dois estão errados. Na verdade, você tem que ter muito sentimento e muito conhecimento. O equilíbrio, né? Para que você não caia no erro. A chave é o equilíbrio. A chave é o equilíbrio. E o equilíbrio está em você botar... Se você bota 100 quilos de um lado, tem que botar 100 quilos do outro. Se você botar 1.000 quilos de um lado, tem que botar 1.000 quilos do outro.
Senão a balança começa a desequilibrar. Exatamente.